Frei Bento Domingues nasceu em 1934 no concelho de Terras de Douro, frade dominicano, estudou filosofia e teologia em Fátima, Salamanca, Roma, Toulouse. A sua ação cívica forçou ao exílio durante o Estado Novo. Lecionou depois, além de Portugal, Angola, Moçambique, Peru, Chile, Colômbia. Em 2004 foi agraciado com a Ordem da Liberdade pelo Presidente da República. É autor de várias obras, como A Religião dos Portugueses, colunista do Jornal Público, um dos maiores teólogos portugueses e também uma voz grande da nossa cultura. O que significa para si, Frei Bento Domingues, este doutoramento honoris causa pela Universidade do Minho? Primeiro, significa uma surpresa. Surpresa completa, por uma razão simples. Eu, na vida, nunca procurei nem fazer carreira académica, nem extra-académica. Eu procurei responder dentro daquilo que é a minha opção e a minha vocação, que é tentar entender o significado da fé cristã no mundo contemporâneo. Foi isso, foi esse desafio contínuo. E, portanto, eu não procurei nada. Fui procurado para iniciativas tanto de ensino como de intervenção. Eram os desejos das outras pessoas que me solicitavam, que me provocavam, porque eu acho que é isto, que a fé não é um calmante, é um excitante e uma provocação, um desassossego da vida. E, portanto, nunca pretendi nada, nunca procurei nada. As homenagens e tudo que na Gulbenkian, em vários sítios me fizeram, várias coisas, nunca nada partiu de mim. Foram sempre surpresas e agora também este doutoramento honoris causa é uma surpresa que agradeço muito, mas os dons é uma coisa que a gente só pode agradecer. Não foi uma coisa procurada. A que se deve o seu sentido de inquietação, de incitação ao pensamento? Sabe, eu vivi num contraste. Nasci numa ditadura, vivi numa ditadura durante muitos anos, mas entrei numa ordem religiosa dominicana que a sua vida interna é tudo feito, é uma democracia representativa. Tudo na ordem, todas as pessoas que têm uma função de autoridade são eleitas, são escolhidas. Portanto, eu vivia este contraste. Internamente, eu vivia numa ordem extremamente democrática, numa igreja muito autoritária, na sua estrutura, eu diria, hierárquica, muito. As lideranças cá em Portugal eram muito. Mas também assisti cá em Portugal ao desassossego do Dom António Ferreira Gomes, bispo do Porto, que também foi para o exílio. E depois também de uma pessoa que se situou, que neste momento ainda vive, mas com dificuldades, um bispo de Nampula, que também foi expulso, foi da sua diocese, mas que se opôs em plena guerra de Moçambique, se opôs também à ditadura e à guerra colonial. Mas, portanto, estes contrastes fizeram com que um desassossego permanente, quer dizer, isto não é mundo que se apresente. Não podemos e não posso aceitar pactuar, quer com o autoritarismo interno da doutrina eclesiástica, e nem posso também aceitar uma ditadura, uma guerra colonial,
também o problema na altura também da guerra de Vietnã, e então parti para muitas iniciativas que outros tomavam, que me solicitavam. Agora, eu também devo dizer que tive aquilo que as pessoas chamam sorte, uma sorte enorme. Porquê? Porque eu conheci ainda o João 23, quando veio como delegado a Fátima, era ainda cardeal de Veneza, mas sabem que não lhe ensinaram a ler português. Ele passou o tempo todo do seu sermão a falar do Sagrado Curacao de Maria. Eu achei aquilo, quando ele foi eleito Papa, eu achei absolutamente uma coisa, digo assim, tínhamos o Pio XII que fazia aqueles discursos todos, e agora vem este velhote, agora é que vai ser o Papa. E depois descobri que era realmente uma bomba no Vaticano ele. E foi e as audiências públicas dele em Roma, e de repente vi, ele parecia o pároco do mundo. As pessoas chegavam, falavam, conversavam, e ele dizia: olha, que eu tenho em tal terra. As pessoas vinham com pancartas: eu tenho em tal terra lá um amigo. Vem um abraço meu e tudo isso. Eu vi uma igreja nova a nascer, depois ele convocou o Vaticano II, ele até dizia com muito humor, estava a fazer a barba e lembrei: porque é que não convoca um concílio ecuménico? O Vaticano um concílio ecuménico, e convocou. E depois, como fui castigado cá em Portugal, tive o prémio de estar em Roma durante o Vaticano II, e para mim, portanto, ver todos os debates que se estavam a processar. Depois quando regressei a Portugal, estava já envolvido numa rede enorme, porque eu estava no Porto, quando fiz, que era a Juventude de Cristo Rei, que era a igreja que estava, mas era também o primeiro grupo católico que era de rapazes e raparigas, misto. E era o primeiro, foi esse grupo que fez os seus próprios estatutos. Foi uma coisa, depois aquilo deu muitas peripécias, mas depois, quando regressei depois do exílio, começou outra vida já mais complexa. E, portanto, foi isso. O meu desassossego vinha do interior da minha consciência, vinha do interior da minha fé, e vinha também de ver os muros que havia na sociedade portuguesa, e estávamos na guerra, pronto. Foi assim. Mas esse sentido cívico sempre esteve presente, ainda hoje, quer no lado mais laico cívico como é uma religioso. coisa. Nós somos a primeira coisa, cidadãos. Somos seres humanos que se devem ocupar de tudo que é humano e da humanização do mundo, mas há também uma coisa que é fundamental, é que nós somos também responsáveis pela sociedade. Naquela altura, a visão era ainda muito dentro do país. Mas depois, como fui solicitado para vários países, por exemplo, para Moçambique, que estava em guerra, depois para Angola, que estava em guerra, depois para o Peru, que havia o Sendeiro Luminoso, no dia em que eu entrei, tinha havido os grandes rebentamentos em Lima. Mas eu depois fui para o Instituto Bartolomeu de Las Casas, em Cusco. Mas depois para o Chile, em que fundámos lá também um outro instituto. E então há uma coisa que na Colômbia eu tive uma espingarda apontada às costas em Medellín, várias vezes, porque estava-se a procurar um diálogo que acabou com as Farc. Então,
E quando fui para uma coisa impressionante num trabalho depois na Argentina, foi quando houve aquele grande colapso que as pessoas vieram para a rua com caçarolas, foi chamado caçarolaço, em que numa noite houve 3 governos e saiu o dinheiro todo de lá. E eu também fui para as manifestações. Como é que é dizer? É mais forte do que eu estar numa situação e não procurar modificá-la. É condição. Mas ainda hoje faz a teologia... Não, depois, como das estive periferias. muito envolvido, desculpem, estive muito envolvido com a questão dos presos políticos, com a Sofia de Melbrenner, com um grupo, mas são muitas solicitações depois de caráter cívico, que continuam todos os dias. Eu recebo para apoiar isto, para apoiar aquilo. Tem que ser. Como é que consegue manter uma palavra de esperança na humanidade, num tempo em que muito se desespera? Olha, eu acho que sem esperança ninguém pode viver. O Peggy dizia que era a pequenina virtude que de manhã nos diz bom dia, que nos abre o dia, a esperança. E sabe que na raiz da fé cristã há uma pessoa que lançou uma esperança no mundo e essa esperança foi liquidada. O crucificado diz ao fim e ao cabo, Deus, onde estás? E tudo isso. E nas mãos desse Deus entregou a sua vida. E depois disseram que ele estava vivo. Isto quer dizer, mesmo diante das maiores dificuldades, nós não podemos dizer que isto não há alternativa, que isto não há nada. Agora, as coisas globalizaram-se e temos uma das pessoas com muitas responsabilidades no mundo que é doida, o Trump, que em vez de fazer pontes, só pensa em fazer muros. Ora, o que é que tem que se fazer aqui a partir da Europa, mas com repercussões mundiais? Apoiar, no meu caso, porque acho que é a grande figura do mundo atual, o Papa Francisco. Porque o Papa Francisco tem uma visão da relação do homem com a natureza, da relação entre os povos, do diálogo intercultural, do diálogo interreligioso. Então, eu ponho-me assim. A única coisa que eu posso fazer, e tenho feito até nos artigos do Público, é um grande apoio a essa corrente que ele lançou dentro da Igreja, de reforma da Igreja, mas também de reforma de um mundo em que ele diz que é comandado pelo dinheiro e por uma economia que mata e por uma natureza que é necessário que é necessária a nossa casa comum, a casa de toda a humanidade. Portanto, o problema da esperança, eu quase diria assim, é lutar pelo que deve ser. A gente não pode pensar se esta ação vai ter resultado, não vai ter resultado. Devemos perguntar se está certa ou se está errada. Está a perceber? A esperança, o que é? É dizer, há sempre amanhã. E quando há situações extremamente difíceis, então mais esperança aí é precisa. Porquê? Porque há um mundo a mudar. Então, a única coisa que uma pessoa se pode fazer é assim, o que é que falta fazer ainda? Não é o que está feito, está feito. Agora, falta sempre mais. Muito bem. O francês
Yves Congar, considerou que o tempo passou a ser um mundo sem religião. Concorda com esta visão? A visão do Yves Congar, que era um homem muito meu amigo, o Yves Congar nos anos 30 do século passado, mandaram-lhe fazer um inquérito sobre a religião. E ele, na avaliação, disse: tivemos uma religião, muita religião, muita religião, muita religião, mas em que os problemas do mundo não eram tidos em conta. Aquilo em que os homens passam a maior parte do seu tempo era uma religião que não se olhava para aí. E já então sucedeu de uma religião sem mundo, agora é um mundo sem religião. É uma forma de falar sem religião de tipo institucional, porque a religião é algo do íntimo do ser humano que se abre à transcendência. De cada um de nós. Cada um de nós está no íntimo de nós. Depois há outra coisa, são as religiões, que são as expressões da religião diferentes de país para país, dentro do mesmo país, de cultura para cultura, de povo para povo, de tradições para tradições, mas isso são as religiões. O fenómeno religioso é um fenómeno de destapar o teto, destapar o horizonte, que é um sentido de transcendência da vida. É aquilo que depois se ocupa a linguagem simbólica. A linguagem simbólica ocupa-se daquilo que não é empírico, daquilo que não é visível, mas do invisível da realidade, mas que é pressentido muito mais através, sobretudo, da música, através da poesia, através de toda a literatura, das obras de arte. Porquê? Porque é um mundo que fala sempre de outra coisa. Não é a linguagem das ciências ditas exatas, é uma linguagem da evocação. E, ora, os mitos, os símbolos, não descrevem a realidade, sugerem na realidade do mundo, torná-la símbolo do invisível, que depois, infinito, e que não pode ter uma definição. Deus, por exemplo, Tomás de Aquino, dizia que agora vamos, depois de ter estabelecido que Deus existe, diz agora vamos saber como é que é Deus na sua elaboração. Ele, não. Vamos saber como Deus não é, porque nós não temos conceitos adequados a Deus, que abarquem o infinito. Um Deus que coubesse num conceito era um pequeninho. Ora, esses símbolos, tudo isso evocam, não descrevem, não dizem. Mas a gente ouve uma grande peça de música, ela evoca, porque ela não denota nada. Ela transfigura tudo. Mas todas as artes o que aspiram é parecer-se com a música. Mesmo a poesia. A poesia, se não tiver ritmo, uma pintura, se não tiver ritmo, uma escultura, se não tiver, uma arquitetura, se não tiver ritmo, uma coisa como esta biblioteca, se não tivesse este apelo a uma realidade mais profunda, era uma chateza, não é? Muito bem. Obrigado. Nada.